ênfase, né, nos dias atuais, né? Então eu vou pedir para vocês, irmãos, ficarem de pé, né, porque é para a gente... A palavra do Senhor, do Deus Altíssimo, fala, né, confessem as vossas culpas uns aos outros, em Tiago, e orai pelos outros para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito ter seus efeitos. Então nós sabemos que você não veio aqui para ver palestra, você veio para ver uma palavra aqui do Senhor. Então eu quero ver, nós queremos ver a glória de Deus aqui. Mas se tiver qualquer pecado em mim ou em você que não deixa a glória do Senhor, descer, vamos orar para a gente, neutralizar. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, damos graças a Ti pelo nome poderoso do Teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Senhor, essa palavra, meu Pai, é toda Tua, de Ti, por Ti, para Ti, são todas as coisas, Senhor. Eu sou apenas um instrumento aqui, Pai. Usa meus lábios, usa meu intelecto, Senhor, usa minha mente, Senhor. E passa para a Tua igreja, Pai. Se tiver qualquer pecado em nós, Pai, nos sara, meu Pai, através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fala para a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no ouvido e fazer morada em você, irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vocês podem se sentar. Eu vou pedir para a Sibeli colocar uma figura que está ali, que é do trigo e do joio, para a gente ver aqui. Olha só, porque o trigo e o joio são muito parecidos, né? A gente vê que não dá para a gente diferenciar, né? Porque eles ficam juntos, né? Você vê que o joio é um pouquinho mais fininho, o trigo, né? Mas o joio é só enganação, né? Porque ele não dá nenhum fruto, né? Já o trigo ele dá, né? O verdadeiro trigo ele dá, faz o pão, né? Que a gente usa na Santa Ceia, é bênção, né? E a gente vai ver, né, nessa palavra que é uma palavra que todos, acho que a maioria conhece, né? Deus vai falar contigo de uma forma impressionante hoje, irmãos. Então eu vou pedir para a Sibeli colocar em Mateus 13:24, que é a parábola que o nosso Senhor Salvador falou sobre essa palavra maravilhosa, né? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio, seu inimigo semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo a quem fez isso? E os servos lhe disseram: quem, pois, que fomos arrancados? O nosso rei falou: ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atraí molhos para queimar, mas o trigo ajuntais no meu celeiro. Essa palavra é maravilhosa, né? Irmãos, né? A gente vê, né, que como a gente viu na figura, né, antes aqui, o joio e o trigo, eles crescem juntos, né? E o inimigo de nossas almas, né, ele hoje em dia está fazendo isso em diversos lugares, do joio, né, que ele está colocando o joio em todo lugar, até na própria igreja. Nós vemos isso hoje, né, porque as igrejas falando só de prosperidade, só de coisa boa. A gente sabe que a Bíblia fala de coisas boas, né, mas a Bíblia tem que fazer o quê? Você tem que fazer você mudar a tua vida, irmão. Se você está sendo, confrontado pela palavra do Senhor e você não está mudando, tem alguma coisa errada. E essas igrejas de hoje, assim, a grande parte das igrejas hoje, elas só falam de prosperidade, irmãos. Só de prosperidade, prosperidade. A gente vê que a palavra do Senhor tem 40% de coisas o quê? Que o Senhor fala que quer te corrigir, te colocar no caminho. E 60% são de bênçãos, mas tem coisas que ele fala: se você não fizer dessa forma, vai para o inferno. O Senhor Jesus falou muito do inferno. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras de hoje em dia, que o próprio Paulo falou isso, né? Que no final dos dias, né, ia ter o quê? Espíritos enganadores, né? E as pessoas não podem ser enganadas nesse sentido, irmãos.
A gente tem que ter uma mente muito blindada, um discernimento espiritual alto, para a gente ter, quando bater alguma coisa, a gente já, não, peraí, não é dessa forma, né? E a gente seguir o nosso caminho, né? Então, irmãos, a gente vê, né, quem são os dois. A gente tem até aqui no versículo da Bíblia, 1 Coríntios 6:9, por favor. Então, assim, o próprio Senhor Jesus fala em Coríntios, né, 1 Coríntios 6:9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. O Senhor Deus, né? Ele fecha aqui, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, irmãos, a gente vê o seguinte, o Senhor Jesus, o Paulo está falando aqui, né, que o que aqui, irmãos, se você está nessas coisas aqui, se a pessoa não está lavada pelo corpo, vai para o inferno. Vai acontecer o que aconteceu, que a gente acabou de ver, né, na parábola, né? Vai ser queimado no inferno, vai ser um joio. Então a gente tem o que sempre, irmãos, se tiver algum sentimento, assim, ruim do teu irmão, sabe? Porque a gente, como cristão, a gente tem o que? Sempre tem aquele sentimento amoroso com o cristão, né, irmão? A gente tem o que? Se o irmão está chorando, você tem que chorar com ele, irmão. Se o irmão está feliz, você tem que estar feliz com ele. E você não tem, irmãos, que assim, como é que eu posso lhe dizer? Ficar esses sentimentos que às vezes as pessoas têm com os irmãos, sabe? O irmão está ganhando, está subindo na vida, as pessoas às vezes ficam, bem que poderia ser eu. Irmãos, não, irmãos. Tudo tem um tempo certo debaixo do céu. Tudo, Senhor, em Eclesiastes 3:1, ele fala isso. Tudo há um propósito de Deus, né, na vida da gente, irmão. A gente pega o exemplo do milagre do Senhor, do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus. 5 pães e 2 peixinhos, irmãos. Ele multiplicou o que mais de 5.000 pessoas comeram. Então o que significa isso, irmãos? Teve uma pessoa que recebeu a bênção, comeu o peixe na primeira vez, né? E teve a outra pessoa que foi o quê? Que foi o 5.000. Então recebeu a bênção na última vez, mas teve bênção para todas, irmão. Quando você está com o Senhor Jesus, quando você está perto dele, ele é abençoador, ele vai te abençoar, mas tudo tem um tempo perfeito. Porque às vezes, tempo dado em um tempo errado é uma maldição, irmãos. A gente sempre tem que ter isso no nosso coração, irmão. E assim, como a gente vê isso, irmão, a gente sempre tem que ter esse coração bondoso de cristão, sempre, né? Aqui eu coloquei aqui, nós temos que ser sempre o trigo para a colheita do nosso Senhor. Temos que ter posicionamento, irmão, tá? Devemos ser cristãos maduros e espirituais, né? Como diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 3:1, ele fala isso. Eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podiais suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, irmãos. Então, assim, a gente tem níveis de cristão. Nós temos o cristão que o primeiro nível do cristão é quando você aceitou a Cristo. Você sabe que Cristo salva. Mas você tem que crescer na palavra. Paulo ele faz uma metáfora aqui, que fala o seguinte, que no começo ele estava dando leite, né? E depois o que? Você passa o quê? Você passa por um nível superior. Mas como é que você vai passar para o nível superior, irmão? Não adianta você só vir aqui na igreja nos domingos e ouvir a palavra e não botar em prática. Você não ler a Bíblia, você não buscar
você não pedir para o Espírito Santo modificar a sua vida. Porque às vezes tem pessoas, tem cristãos que têm 30 anos de cristianismo e você olha para a pessoa e a pessoa ainda está no leite, irmão, está comendo leite. Irmão, a gente tem que ter, como eu falei antes, esse posicionamento, irmãos. A volta de Cristo está perto, irmãos. Então a gente tem que dar fruto, a gente tem que ser trigo, a gente tem que dar fruto, irmãos. E para a gente dar fruto, não adianta só vir aqui um dia e não ver, só vem aqui, esquenta o banco e vou embora para casa. Não adianta, irmão. Você tem o quê? Que estar sempre buscando o Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse dia? O que eu posso te fazer? O que eu posso fazer à sua vontade? Às vezes o Senhor vai te usar de uma forma para você usar uma pessoa para atravessar uma rua. O Senhor, Ele não vai te colocar em grandes coisas no começo. Ele vai te colocar em pequenas coisas, você vai dar um passo, Ele vai te dando que você vai aumentando, né? A mesma coisa que Ele fez com Abraão. Quando Ele chamou Abraão, o que Ele fez? Larga da tua parentela. Foi a primeira o quê? Ordem que Ele deu para Abraão. E Abraão, ele não obedeceu de imediato, porque ele ficou com o quê? Com o sobrinho dele. Até no final que eles se separaram. Aí o Senhor deu uma outra ordem. Então Deus, ele trabalha assim, ele trabalha de passo a passo. Ele vai dando uma luz, ele não deu de confusão. Ele dá uma luz, você dá um passo. Dá uma segunda luz, você dá um terceiro passo. E assim sucessivamente. Nós temos sempre, irmão, que pensar dessa forma. E o Paulo falou aqui, na igreja de Coríntios, né? Que ele estava tentando falar com a igreja da parte espiritual, né? E não conseguia falar com a igreja, porque a igreja estava na parte carnal. Estava o quê? Na inveja, na contenda, irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. A tua boca, irmãos, quando você abrir a boca para falar de uma pessoa que não está presente, no teu irmão, não faça isso, irmão. Não faça contenda. Entrega para o Senhor, fala isso. Só deixa para falar dessa pessoa quando a pessoa estiver presente, entendeu? Ser cristão tem que fazer coisa, você tem que ser espiritual, irmão. E é assim que a gente tem que pensar, irmão. Como a gente falou isso aqui da inveja, uma coisa que também é o quê? Uma coisa carnal. É uma coisa que está nas nossas emoções, e a gente tem que, como cristão, a gente tem que orar e pedir ao Senhor para tirar isso da gente. Não é isso? Para a gente subir no nível de comer comida que sólida, como Paulo fala. E a hora está agora, irmão. A gente sabe que o primeiro nível, quando ele se entregou a vida para Cristo, ele pediu salvo. Ok. Mas qual o segundo nível? É você ser espiritual. Você já bateu no olho em alguma coisa, a pessoa já falou para você, opa, isso aí não é a pessoa que está falando. Está sendo usado. Você repreende, você ora. Deus dá isso, irmão. Ele dá. Não deixa você ser enganado, irmão. Ele é fiel, ele é justo. E Ele vai fazer na tua vida isso. Eu profetizo em nome de Jesus. Aqui, você vai sair de uma forma diferente hoje aqui, irmão. Você vai sair um trigo carregado de frutos. Não joio. Em nome de Jesus. Amém? O verdadeiro trigo tem frutos. E devemos dar esse fruto em todos os lugares, irmão. Tá? Em Gálatas 5, 22, 23, a gente vê todos aqui aceitaram a Cristo. Não aceitaram? Então, olha só, você tem o Espírito Santo do Senhor morando dentro de você. O Espírito Santo do Senhor, ele não vai embora. Ele pode apagar. Ele ir apagando. Porque quando você não procura, é igual uma academia. Se você está na academia, vamos dar um exemplo físico, né? Se você está na academia, você está indo na academia, seus músculos estão crescendo, ok? A parte espiritual é a mesma coisa. O Espírito Santo está aqui dentro. Se você está buscando a Deus, está orando, está buscando, você está o quê? Está acendendo. É um trabalho diário, né? E esse fruto tem que aparecer. E quais são os frutos do Espírito? Né? Gálatas 5:22 é o amor, né? O primeiro, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas, irmãos, não há lei. Então é isso que a gente tem sempre que refletir. Nós somos trigo. O nosso Senhor vem ceifar. O nosso Senhor vem nos buscar, irmãos. Aqui a gente está temporário. Aqui, com exceção da família do pastor, que vive muito tempo, né? Mas aqui a média da gente é o quê? 80, 90 no máximo, né? A gente está aqui sendo testado. A gente vai morar na eternidade.
tia Maria Lúcia. Na eternidade a gente não vai ter mais boleto para pagar, tia. A gente vai estar com o nosso Rei, nosso Senhor Salvador. Quando a gente estiver com Ele, Ele vai... A palavra do Senhor fala que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Todas as nossas lágrimas que a gente chorou, que a gente ora, Ele vai enxugar. Ele vai falar com a gente. A gente tem que estar sempre com isso no nosso coração. Nosso Rei está vindo nos buscar. O que eu estou fazendo hoje? As pessoas às vezes falam que não, eu quero que Jesus volte. Mas às vezes você quer passar a eternidade com Ele, mas você não quer ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Ele quer conversar com você. A gente tem que ter o mesmo espírito de quem? Da Maria, quando estava com Jesus. A Maria, quando Jesus falava com ela, ela parava tudo. Para o quê? Para escutar ao Senhor Jesus. A Marta estava distraída, estava querendo saber o quê? Do trabalho, de lavar. E essas coisas que o inimigo ele usa, irmão. Em Êxodo, quando o faraó representa o inimigo, né? Quando o faraó, ele viu para o povo hebreu, que representa a gente, que somos os filhos de Deus, quando ele viu que o pessoal estava adorando Adonai, Yahweh Zebaoth, que é Deus, o que ele fez? Olha, ele está adorando muito. Qual foi a estratégia dele? Aumenta o trabalho deles, porque eles não vão ter tempo. Então, irmão, se você está trabalhando muito, você pode estar ganhando muito dinheiro, mas às vezes você não está adorando o teu Criador como ele tem que ser adorado. Faça isso, essa reflexão, irmão. Então, a gente tem os frutos, né? O primeiro, que é amor, que é a caridade. A qualidade principal, que é a raiz de todas as outras virtudes. Se não tem o amor, é o que fala, né? O Espírito do Senhor fala, né? Se você tem um amor, você pode falar em línguas, você pode, profetizar, você pode fazer milagre, mas você não tem um amor, porque o amor é tudo que começa. Foi através do amor que o Senhor Jesus deu a vida, que a gente vai celebrar na cruz do Calvário para a gente. E hoje, irmão, você tem que ver, às vezes, irmão, tem uma pessoa do teu lado que você sabe que não aceitou a Cristo, e você sabe disso. Você já perguntou, já tirou pelo menos 10 minutinhos para mandar uma mensagem para a pessoa, falar, amor, Jesus chama. Ora para o Senhor, que o Senhor vai te dar estratégia, Ele é fiel e justo. A palavra do Senhor fala, Paulo falava isso, eu não me lembro o versículo, mas ele fala isso, eu fui, mas o Espírito Santo do Senhor vai te dar a palavra na hora certa, no momento certo, Ele vai te dar se você orar. Porque a palavra é dele, Ele quer que você faça isso. Aleluia, irmãos? A alegria é o segundo, que é a felicidade que vem de estar unida a Deus e ao próximo. Né? Você tem que ver que aqui a gente tem, no céu a gente não vai ter, nessa outra dimensão, né, que vai ser onde a gente vai morar com o Senhor. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que a ciência já provou que tem outras dimensões. Né? Então nessa dimensão, nesse céu que a gente vê, nessa nova terra que a gente vai morar com o Senhor, não vai ter porta de igreja, né? Vai ser só a cabeça que é Cristo. Então, outra da igreja, que tem esses irmãos, por causa da igreja. Irmão, isso é tudo coisa para distrair você. Deus não tem esse negócio de direita, esquerda, igreja A, X, Y, não tem isso. O cabeça é Cristo. A palavra do Senhor você tem que seguir. Põe isso na tua cabeça, irmão. Né? Paz, uma tranquilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Porque a gente tem tantas provações, né? Olha aqui para minha tia, que vi tantas provações que ela teve, né, com o esposo dela, que faleceu. Mas o que? Estava ali o que ela falava para ele, não estou orando, estou buscando. E Deus o que? Deu a vitória, né? Deu a vitória. Foi difícil? Foi, mas quando o Senhor está contigo no barco, o barco não vai afundar, não adianta, não vai. Tira isso da tua cabeça, não vai. Pode vir as ondas grandes, mas você está com o príncipe da paz do teu lado. Então, ele vai te dar o escape na hora certa. Como deu para ela, deu para a gente, no Davi, 3 vezes de cirurgias. A gente fez o testemunho dele. É esse Deus que a gente louva, que a gente ama. Né? Mas a palavra do Senhor fala o quê? Jesus fala isso. Aquele que me ama, que é o quê? Que obedece meus mandamentos. Você tem que provar a ele, obedecendo a ele. Quando eu falo com o Davi, eu falo isso, Davi, ele fala, me ama. Então você tem que obedecer. É a prova. Não adianta você falar que ama uma pessoa, quando a pessoa manda você fazer uma coisa, você faz uma outra coisa diferente. Não ama.
Entendeu? Paciência, capaz de suportar diversidade com tranquilidade, benignidade, a qualidade de ser bondoso e assim sem malícia ou intenção oculta, irmãos. Irmãos, assim, a benignidade é uma coisa tão maravilhosa que a ciência já provou. Tem um hormônio no corpo da gente, ocitocina, eu acho, eu não me lembro o nome propriamente do hormônio, mas ele funciona assim, a ciência provou isso. Se a irmã Norma foi ajudar a irmã Eli alguma coisa, né? O próprio, se não for uma coisa intencional, se for uma coisa de, né, tipo no amor. Quando ela ajuda, o próprio organismo dela, da Norma, solta uma enzima, um hormônio que é de alegria, de ansiedade. E a irmã Eli também, o próprio corpo. E se eu estiver vendo aquilo, o meu corpo também solta. Você está entendendo? Então, quando você faz o bem, você contagia todo o ambiente com o Espírito Santo e também o quê? Com a parte orgânica. Por isso que o Senhor fala, é muito melhor dar do que receber. E quando a gente entende isso, não é que a gente está sendo, assim, ele está sendo bonzinho, é bom a Deus, né? Ele está sendo seguindo o mandamento dele, mas ele está sendo o que? O nosso corpo. Às vezes, quando você está orando por uma pessoa, você está sendo curado na tua casa. Você está entendendo por que dessa forma que o reino funciona, irmão? Né? A bondade, cuidar de fazer o bem sempre ao próximo. Fidelidade, a constância, a lealdade de seguir os princípios. Se você tem princípio, você não cai nem para a direita nem para a esquerda. Mansidão, capaz de controlar a ira. Às vezes isso é difícil, né? Se portar ofensas, né? Sem sinceridade. É difícil você controlar isso. Eu já fui uma pessoa muito explosiva. Hoje, a gente sempre tem que orar, né? Porque para a gente, segurar isso dentro da gente, né? Domínio próprio, temperança, a capacidade de controlar os próprios impulsos e desejos, né? Isso é muito difícil, irmão. Você só vai controlar isso que só com o Espírito Santo que é ativo na tua vida. E a gente está indo para uma guerra. Se a gente está indo para uma guerra para ter esses controles todos, é o que Efésios 6 fala. Você tem que dar o que? Tudo que pedindo ao Senhor para te revestir e sair para a batalha, né? Com a mente de Cristo, o capacete, a couraça justificada por Cristo, né? Você ter o cinturão da verdade, que você está na verdade de Deus. Se tiver algum pecado, você pedir perdão ao Senhor, né? A sandália, você está indo para a direção certa, calçada no caminho de Cristo, que é pequeno, mas você indo, e você tendo o que? Sempre essas são tudo armas de proteção, mas você tem uma arma de contra-ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Deus vivo. Então você usar. O Senhor Jesus sempre venceu Satanás. Em Mateus 4, foi o quê? Sempre ele falando que está escrito, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que vem de Adonai, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro e último, está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus. Sai daqui. É assim, dessa forma, que a gente tem que ser o quê? Como Cristo, nós temos que somos pequenos Cristo. Nós cristãos somos pequenos Cristo. A gente tem que ter a mesma coisa. O que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, usou para vencer Satanás? Foi o quê? Qual foi a espada do Espírito? Foi o quê? A palavra do Deus vivo. Então é isso, irmãos, que a gente pular dessa fase, que a gente tem que o quê? É tipo uma academia. Leia a Bíblia. Mas eu não... Irmão, se você começar a ler um versículo por dia, no outro dia começa a ler 2, 3, aí você pega um capítulo, daqui a pouco está lendo um livro numa semana. Porque o que? A palavra é como a Jeremias fala, eu comi as suas palavras, uma coisa maravilhosa a palavra do Senhor, porque ela te conforta. É a verdade, o inimigo ele obedece. Ele sabe, o inimigo ele sabe da palavra toda, e a gente precisa saber também, irmãos. A gente não pode ter... A gente precisa de posicionamento para essa fase final. A palavra do Senhor fala isso. A Filadélfia, que é a igreja, em nome de Jesus eu profetizo, todo mundo sendo a igreja de Filadélfia, que hoje a gente tem 2 igrejas. A de Filadélfia e a... Não, é a... Não, qual é a outra? Me deu um branco aqui, vamos ver, que eu me lembro aí. Laodiceia. Tem uma Laodiceia, que é a igreja que fala, que é aquela igreja que fala que tem tudo, que ela é bonita,
que ela, tipo, tem ouro, tem tudo. O Senhor Jesus fala para ela, você não tem nada, você não está enxergando, você é tola, porque você acha que você tem tudo, mas você não tem o principal, que o Senhor Jesus está fora da igreja. Né? Então a gente tem que ter o que sempre, ser uma igreja pequena, de Filadélfia, mas com o Senhor Jesus. Eu vou pedir para a Sibeli colocar 1 Coríntios 3:9. Eu estou acabando. E fala, porque nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Tem tudo a ver. Nós somos o quê? Cooperadores. A gente tem que cooperar com Ele, tem que cooperar com o reino dele. A lavoura dele que crescer. Não é isso? A lavoura dele quer o quê? Quer crescer. No edifício de Deus. Né? Em 1 Coríntios 15:23, mas cada um por sua obra, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Irmãos, está perto a chegada dele, a gente vê sinais, irmão. Eu nunca vi tornado no Brasil, pô, teve ontem. Que coisa louca é essa? A cidade ficou 90%, a cidade do Paraná acabou 90%. Sempre quando eu era mais jovem, tipo, eu sempre via tornado muito naquela parte do Caribe, nos Estados Unidos, né? Mas nunca no Brasil, pô, está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, né? O Senhor Jesus já falou isso, né? Então iremos viver com o nosso Salvador a eternidade, no nome de Jesus. No final estaremos lá. No livro de Revelação, Apocalipse, eu já separei aqui, irmãos, que a gente vai ver o Cordeiro. Apocalipse 14:1. Né? Esse é João Evangelista falando, eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas festas tinha escrito o nome de seu Pai. O 2, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de uma grande trovão, e ouvindo uma voz de arpista que trocava com as suas harpas, e cantava em coro, um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais dos anciões. E ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Para onde quer que ele vá, estes são os que dentre os homens foram comprados com premissa para Deus e para o Cordeiro, irmãos. Irmãos, eu profetizo aqui, todo mundo aqui, todo nesse grupo, irmãos, em nome de Jesus. Esse versículo aqui é muito importante, o último. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Fica a mulher, você tendo que só Jesus, né? Só no Jesus como teu seguidor, você não sendo contaminado, o que você seguindo a palavra dele, você seguindo a Bíblia, seguindo os mandamentos, né? Estes são que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Que ele manda o quê? Manda você fazer alguma coisa na Bíblia, a boa palavra dele, e a gente vai, irmãos. E esse é o sonho de todos, irmãos. Nossa vida aqui é temporária. Irmãos, até as pessoas do mundo circular sabem que está para acabar o mundo, porque tem um relógio que a gente fala que é o que está nos 20 segundos para o Apocalipse, foi criado em Chicago. Então, esse pessoal do mundo circular, eles acham que eu vou vir numa guerra nuclear, tal, que está perto, né, de ter uma guerra, tal. Então, seria no tempo do mundo. A gente sabe que está perto da volta de Cristo, né? E a gente tem que saber disso, porque até eles, você viu, Elon Musk fazendo bunker, aquele Jeff Bezos, que é o dono do AWS, da Amazon, essa empresa Amazon, que é enorme, fazendo também esses bunkers enormes. E a gente tem que saber o quê? Que o nosso rei está perto de voltar. Nós somos trigo, irmãos. E a gente tem o que usar, irmãos. Essa cedeira, o quê? A gente tem que usar a nossa palavra. Para o quê? Para ir a toda a criatura e falar do Evangelho. Toda oportunidade que você tiver, irmão. Aqui, no último testemunho do Davi, vieram as pessoas aqui. Eles ficaram toda semana me perguntando, sempre falando, pô, o negócio do pé. Eu estava orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração, a semente foi plantada. E João 17, ele fala isso, que o Senhor Deus entrega as pessoas para Cristo.
Então, quando o Espírito Santo fizer crescer, vai crescer. Amém? Então, a gente tem que ter essa possibilidade, irmão. A gente tem que falar isso, irmão. A gente tem que ter esse sentimento, porque as igrejas hoje em dia não falam sobre isso, sabe? De você, irmã Norma, assim, de Ezequiel 33, né? Que você, como entendedor da palavra do Senhor, se você não falar, você sabe que o teu irmão está indo para o buraco. Se você não falar para ele, você que sabe a verdade, o sangue do teu irmão está nas tuas mãos. Ok? Mas se você falar e ele quiser continuar, aí beleza. As igrejas não falam isso, porque de preço querem falar só de prosperidade, sabe? Mas não. Evangelho é mudança, é metanoia, você mudar o caminho, você está indo para um caminho, você mudar. Então que hoje o Senhor possa, irmão, você possa, ser uma pessoa para aumentar a lavoura do Senhor, para aumentar o trigo do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você hoje, irmão, se você quiser vir aqui na frente, para a gente pedir ao Senhor com ato de fé, você vir aqui na frente, para a gente poder, de alguma forma, o Senhor direcionar, para desfazer toda a obra do maligno. Que a 1 João 3,8 fala isso. Que assim se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do maligno e para aumentar, mais uma vez, essa parte, a lavoura do Senhor, de trigo, para ele ter galpões e galpões e galpões de trigo. Em nome de Jesus, amém? Amém? Então agradeço ao pastor mais uma vez pela oportunidade. Você quer vir aqui, irmão? Quer vir aqui para orar aqui? Não? Vem aqui, vou pedir para a missionária Norma orar para a irmã, para a Marilúcia, por favor. Por favor, pastor, também, vamos orar. Doendo, né? Vamos orar para o Senhor. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor, sabemos que o Senhor que é o agricultor, Pai. Que o Senhor é tudo em nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Pai, aumentar essa lavoura do Senhor, Pai, aumentar essa quantidade de trigo, Senhor. Estou aqui de um jeito de fé, Pai, que os irmãos vieram aqui, Pai, para ser instrumento essa semana por Ti, Pai. De alguma forma, meu Pai, eu não sei como, mas Tu sabes, Senhor. Mas as pessoas vieram aqui, Pai, da mesma forma que os profetas falaram, eles vêm aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quer, Pai. Seja o que for, Senhor, para o Teu reino, Senhor. Então ajude de uma forma sobrenatural, meu Pai. De aumentar, meu Pai, o trigo, meu Pai, dessa lavoura, meu Pai. E desmanchar, meu Pai, o joio. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, direciona o Teu amor, o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém.